Então, pega um café, ajeita os fones e vem comigo pro coração do sertão nordestino, onde a terra seca racha como pele ressecada e o céu parece tão grande que engole os problemas de qualquer um. Se essa história te tocar, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar seu like. Quem sabe sua história não vira a próxima. Vamos lá! No meio da caatinga brava de Pernambuco, onde o sol castiga sem piedade e o vento quente levanta poeira vermelha, vivia Maria, uma mulher que todo mundo conhecia como a Rainha do Sertão. Aos 25 anos, ela era o tipo de pessoa que fazia qualquer vaqueiro baixar os olhos com respeito. Não era só pela força que ela carregava nos braços, capazes de laçar um bezerro brabo aos 10 anos de idade, ou pelo jeito que montava a cavalo como se fosse parte do animal, os cabelos negros esvoaçantes sob o chapéu de couro. Era pelo olhar, afiado como faca de açougueiro, que dizia sem palavras: aqui não tem espaço para fraqueza. Maria tinha um corpo esculpido pelo trabalho pesado, curvas firmes que se moviam com firmeza sob a blusa de algodão, sempre úmida de suor. Seus seios cheios balançavam levemente a cada passo, atraindo olhares furtivos dos homens da fazenda, que ela ignorava com um muxoxo de desdém. Os quadris largos, moldados por anos carregando mourões e cavalgando, dançavam enquanto ela caminhava, e a pele morena, bronzeada pelo sol, parecia brilhar como se tivesse vida própria. Era uma mulher que o sertão respeitava, mas que ninguém ousava tocar. Maria foi criada pelo pai, seu Manuel, um vaqueiro de pele curtida e poucas palavras, que parecia mais velho que a própria terra onde pisava. Ele a ensinou desde menina que mulher forte não chora, não reclama, não pede ajuda. Maria no sertão, quem fraqueja é engolido. Ele dizia, ajustando o chapéu de couro na cabeça dela, os olhos duros como pedra. Quando Maria tinha só 8 anos, ele a colocou em cima de um cavalo pela primeira vez, tão magrinha que o bicho parecia engoli-la. Segura firme, menina. Aqui não tem espaço para medo. Ele ordenou enquanto ela apertava as rédeas, com mãos trêmulas, o coração batendo como o tambor de São João. Aos 10, ela já laçava bezerros com a precisão de um homem feito, o laço girando no ar, como se tivesse vontade própria, o corpo pequeno, mas firme contra o sol que rachava a terra. Aos 12, quando a mãe morreu de uma febre que nem o curandeiro da vila conseguiu explicar, Maria engoliu o choro seco que queria escapar. Agora você é a mulher da casa, Maria. Tem que ser forte por duas, disse seu Manuel, sem um pingo de suavidade. Ela obedeceu, como sempre fazia, enterrando a dor tão fundo que parecia que nunca mais a encontraria. Aos 25, Maria era a imagem viva da força que o pai exigia. Consertava cercas de arame farpado com mãos calejadas, que sangravam sem que ela piscasse, lidava com o gado brabo sem hesitar e enfrentava o sol do meio-dia como se fosse uma brisa leve. Os homens da região, vaqueiros de peito estufado e fala alta, baixavam a voz quando ela passava. Essa é Maria, a filha do Manuel. Não é mulher para brincadeira, cochichavam, meio com admiração, meio com medo. Ela sabia disso e carregava o título como uma coroa invisível. Mas por dentro, onde ninguém via, havia um vazio que nem o trabalho pesado conseguia preencher. Era como se o sertão, com toda a sua aspereza, tivesse secado não só a terra, mas também o coração dela. Maria não sabia dar nome a essa sensação, mas às vezes, nas noites quentes, quando os grilos cantavam e o céu se enchia de estrelas, ela se pegava olhando para o horizonte, imaginando o que havia além das cercas de arame e da vida que o pai tinha traçado para ela. Aos 22, Maria casou com João, um vaqueiro respeitado, dono de terras e de uma fama que ecoava até as vilas vizinhas. O casamento foi arranjado, como mandava a tradição do sertão, para unir duas famílias fortes e garantir que as terras continuassem nas mãos certas. João era mais velho, quase 15 anos a mais que ela, com um rosto marcado pelo sol e mãos grandes que seguravam as rédeas com autoridade. Ele era um bom provedor, trabalhava duro, mas tinha um lado amargo que aparecia quando a cachaça entrava,
Nas festas de São João, quando o forró ecoava e as fogueiras iluminavam a noite, João bebia até os olhos ficarem vidrados. Voltava para casa com a voz pesada, às vezes com mãos mais pesadas ainda, deixando marcas no braço de Maria que ela escondia sob o vestido largo. É assim que homem é, Maria. Aguenta calada, ela dizia a si mesma, repetindo as lições do pai, enquanto limpava o rosto com as costas da mão suja de terra. No sertão, mulher forte não reclamava, não se queixava, não pedia ajuda, e Maria aguentava, como sempre aguentou tudo, com a cabeça erguida e o coração trancado. Mas o corpo dela, esse corpo que o trabalho tinha moldado com curvas que pareciam desafiar o sol, começava a falar mais alto. Era um desejo sem nome, uma vontade de ser vista não só como a mulher mais forte do sertão, mas como alguém que também podia sentir, podia querer, podia se permitir ser mais que pedra. Ela não entendia essa inquietação, mas ela estava lá, crescendo como uma erva daninha num canto seco do coração. Numa tarde de sol escaldante, daqueles que fazem até as pedras gemerem de calor, Maria estava nos fundos da fazenda, lutando com uma cerca que tinha caído na última tempestade. O mourão de aroeira velha, plantado pelo avô de João quando a fazenda ainda era só mato e coragem, era pesado como chumbo, teimando em não ceder. Maria cravava os pés na terra vermelha, os músculos das pernas tensos, as mãos calejadas ardendo no cabo da enxada. O suor escorria pelo rosto, pingando no chão seco, e a blusa colava no corpo, desenhando cada curva com uma precisão que parecia desafiar o calor. Seus cabelos negros, presos num rabo frouxo, grudavam no pescoço, e ela bufava mais por teimosia que por cansaço. Eu não preciso de ninguém, murmurou para si mesma, como um mantra, enquanto tentava erguer o mourão sozinha. O sol queimava a pele morena, fazendo-a brilhar como bronze polido, e o vento quente levantava a poeira que grudava nos braços fortes, nas coxas marcadas pelo trabalho. Maria era uma força da natureza, mas naquele momento o mourão parecia rir dela, pesado e imóvel. De repente, um som cortou o silêncio da caatinga. O trote leve de um cavalo, respeitoso, como quem sabe que no sertão não se chega fazendo alarde. Maria levantou os olhos, enxugando o suor da testa com o antebraço, e viu um vulto se aproximando contra o sol. O coração dela, sempre tão firme, deu um salto que ela não entendeu. Era como se naquele instante algo dentro dela soubesse que a vida estava prestes a mudar. O vulto contra o sol foi tomando forma, e Maria estreitou os olhos, tentando decifrar quem se aproximava. O trote do cavalo ecoava no chão seco, um som ritmado que parecia dançar com o calor que tremulava no ar. Era Luís, o irmão mais novo de João, o vaqueiro novo que seu Manuel tinha contratado há poucas semanas. Ele desmontou com um movimento leve, quase felino, as botas chutando a poeira vermelha enquanto segurava as rédeas com uma mão firme. Aos 22 anos, Luís era diferente dos outros homens do sertão. Não tinha aquela arrogância de quem acha que domina o mundo, nem o jeito bruto de quem vive brigando com a terra. Seus olhos castanhos eram doces, mas carregavam uma firmeza que fazia Maria sentir um frio na espinha, mesmo sob o sol que parecia querer derreter até os ossos. O corpo dele, esculpido pelo trabalho na fazenda, era uma visão que prendia o olhar. Ombros largos, que esticavam a camisa de algodão, braços musculosos com veias saltadas como cordas, e um peito definido que se revelava pela abertura da camisa, onde gotas de suor brilhavam como pérolas sob a luz. A cintura estreita descia para pernas fortes, moldadas por anos de cavalgada, e o jeito que ele se movia, com uma calma que contrastava com a pressa do sertão, era quase hipnótico. Precisa de uma mãozinha, Maria? Perguntou ele, a voz grave e suave como um vento que sopra antes da chuva. Ele estava parado a poucos passos, o cavalo bufando ao fundo, enquanto o sol desenhava sombras longas no chão rachado. Maria, com as mãos ainda agarradas ao mourão de aroeira, endireitou o corpo, sentindo a blusa colada na pele, úmida de suor, marcando as curvas que ela sabia que atraíam olhares, mas que nunca a tinham feito vacilar. Eu não preciso de ajuda de ninguém, respondeu ela seca, o tom afiado como o arame farpado que consertava. Era a resposta que sempre dava,
Um escudo que ela levantava sem pensar, aprendido nas lições duras do pai. Mas Luís não se moveu. Ele apenas ficou ali, os olhos fixos nela, não com o desejo vulgar que ela já tinha visto nos outros vaqueiros, mas com uma mistura de respeito e algo mais, algo que ela não conseguia nomear, mas que fazia seu coração bater fora do compasso. Ela voltou ao mourão, teimosa, cravando a enxada no chão com mais força do que precisava. O madeira parecia zombar dela, pesada como uma montanha, e cada tentativa de erguê-la fazia os músculos dos braços dela arderem, o suor escorrendo em riachos pelo pescoço, pingando no decote da blusa, que se abria ligeiramente a cada movimento. Maria sentia o olhar de Luís, não insistente, mas presente, como se ele estivesse estudando cada detalhe dela. A forma como os cabelos negros grudavam na nuca, o jeito que os ombros dela se moviam com determinação, a curva dos quadris que balançavam levemente enquanto ela lutava com o mourão. Você vai se machucar assim, disse ele, dando um passo à frente, a voz tão calma que parecia uma carícia no meio do calor sufocante. Maria bufou, mais por orgulho do que por raiva, e redobrou o esforço, os pés fincados na terra como raízes de um buzeiro. Mas o mourão venceu. Maria sentiu um calor que não vinha do sol, um arrepio que subiu da ponta dos pés até o topo da cabeça, como se o sertão inteiro tivesse prendido o fôlego. O corpo dele estava tão perto que ela podia sentir o cheiro de suor misturado com terra, um perfume rústico que invadia os sentidos, e o calor que emanava dele parecia pulsar contra a pele dela, mesmo sem se tocarem diretamente. Os braços dele, tensos com o esforço, flexionavam músculos que pareciam esculpidos em pedra, e a camisa entreaberta deixava entrever o peito largo, onde gotas de suor desciam lentamente, traçando caminhos que Maria, por um segundo, quis seguir com os olhos. Eu disse que não preciso, murmurou ela, mas a voz saiu mais fraca do que pretendia, quase engolida pelo som do vento que zumbia entre os galhos secos da caatinga. Luís não respondeu, apenas continuou segurando o mourão, o rosto tão perto que ela podia ver as linhas finas ao redor dos olhos dele. Marcas de quem ria fácil, mas também carregava o peso do sertão. Juntos, eles ergueram a madeira, o esforço fazendo os músculos de Maria protestarem, enquanto o corpo de Luís, firme ao lado do dela, parecia uma âncora no meio da tempestade que ela sentia dentro de si. Quando o mourão finalmente se encaixou no buraco, Maria deu um passo atrás, ofegante, enxugando o rosto com a manga da blusa. O tecido subiu, revelando por um instante a curva da cintura, a pele morena reluzindo de suor, e ela percebeu Luís desviando o olhar, não por desrespeito, mas como se quisesse esconder algo que queimava dentro dele. Pronto, tá feito, disse ele, a voz rouca, limpando as mãos na calça enquanto se afastava um passo, como se soubesse que precisava dar espaço. Maria apenas assentiu, o peito subindo e descendo com a respiração pesada, os seios pressionando a blusa úmida, o coração ainda disparado por algo que ela não queria admitir. Ela virou o rosto para o horizonte, onde o sol começava a descer, pintando o céu de laranja e vermelho, como se estivesse incendiando a caatinga inteira. Obrigada, murmurou quase contra a vontade, a palavra saindo como se doesse. Luís sorriu, um sorriso pequeno, mas que parecia carregar um segredo. Não precisa agradecer, Maria. Às vezes, até o mandacaru precisa de ajuda para ficar de pé, disse ele, com uma suavidade que fez o estômago dela dar um nó. Ela não respondeu, apenas apertou os lábios, sentindo os olhos arderem por um motivo que não entendia. Era a primeira vez em anos que alguém a fazia sentir pequena, não no sentido de fraqueza, mas de uma vulnerabilidade que ela não sabia que existia. Luís montou no cavalo, a silhueta dele recortada contra o céu flamejante, e por um momento Maria o observou, notando o jeito que os músculos das costas dele se moviam sob a camisa, a forma como ele segurava as rédeas com uma confiança calma. Até amanhã, Maria, disse ele antes de virar o cavalo e seguir pelo caminho de terra, levantando uma nuvem de poeira que dançava no ar como fumaça. Ela ficou ali, parada ao lado do mourão recém-erguido, as mãos ainda ardendo do esforço, o coração batendo num ritmo que não era só do cansaço.
O vento soprou, levantando os cabelos soltos que grudavam no pescoço, e Maria fechou os olhos, tentando ignorar a sensação estranha que crescia no peito, como uma semente plantada em terra seca, esperando uma chuva que ela não sabia se queria que viesse. Ela se abaixou, pegando a enxada que tinha deixado no chão, e começou a bater a terra ao redor do mourão. Cada golpe mais forte que o anterior, como se quisesse enterrar aquele sentimento novo e perigoso que Luiz tinha despertado. A poeira subia, grudando na pele suada, e o som da enxada ecoava na caatinga, um grito mudo contra algo que ela sabia que não podia controlar. O som da enxada batendo na terra ainda ecoava na cabeça de Maria, enquanto ela endireitava o corpo, o suor escorrendo pela testa e se misturando à poeira que grudava na pele. O sol já descia, tingindo a caatinga de tons de fogo, e o ar parecia mais pesado, como se carregasse o peso do que ela sentia. Aquele instante com Luiz, o toque breve, o olhar que parecia enxergar além da casca dura que ela construíra, tinha deixado uma marca que ela não conseguia apagar. Maria jogou a enxada sobre o ombro, os músculos ainda quentes do esforço, e começou a caminhar de volta para casa, o chapéu de couro jogado para trás, deixando os cabelos negros soltos balançarem com o vento. A blusa, colada ao corpo, marcava as curvas que o trabalho no sertão tinha esculpido. Os seios firmes que se moviam com cada passo, os quadris largos que dançavam num ritmo que ela nunca notava, mas que fazia os vaqueiros da fazenda desviarem o olhar. Ela sentia o peso do dia no corpo, mas também algo novo, uma inquietação que pulsava como o coração de um animal encurralado. Nos dias seguintes, Luiz parecia estar em todo lugar. Não era coincidência, Maria sabia. Ele aparecia quando ela amarrava o gado no curral, o laço girando com precisão enquanto o sol batia no rosto moreno, fazendo a pele brilhar como bronze polido. Ou ainda o cheiro que ele trazia, uma mistura de terra, suor e algo mais, algo que fazia Maria sentir um vazio no estômago, como se tivesse pulado de um cavalo em disparada. Ela tentava se convencer que era só o calor, o cansaço, a solidão de noites ao lado de João, que roncava depois de uma garrafa de cachaça. Mas quando Luiz passava por ela, montado no cavalo, os quadris balançando com o ritmo do trote, a camisa colada ao corpo suado, Maria sentia os olhos traírem, seguindo as linhas dele como se fossem um mapa para um lugar que ela não deveria explorar. Uma tarde, o céu estava pesado, com nuvens escuras prometendo uma chuva rara no sertão. Maria estava no curral, tentando soltar uma novilha que tinha ficado presa num atoleiro de lama, fruto de uma chuva leve que caíra na noite anterior. O barro era pegajoso, agarrando as botas dela como se quisesse puxá-la para dentro da terra. A novilha mugia, desesperada, os olhos arregalados, e Maria puxava a corda com força, os braços ardendo, a blusa encharcada de suor e lama, colada ao corpo como uma segunda pele. Ele agarrou a corda ao lado dela, os braços fortes trabalhando em sincronia, e por um instante os dois estavam tão próximos que Maria podia sentir o calor do corpo dele, o cheiro másculo que parecia encher o ar. O ombro dele roçou no dela, e quando ele se inclinou para puxar a corda, o peito dele, largo e quente, encostou no braço dela, enviando uma onda de eletricidade que fez Maria prender o fôlego. "Puxa firme, agora!" disse ele, a voz rouca, quase um comando, mas com uma suavidade que a desarmava. As mãos deles, calejadas e sujas de lama, se tocaram na corda, e Maria sentiu os dedos dele, ásperos mas quentes, deslizarem contra os dela, um toque que parecia queimar mais que o sol, que agora espiava entre as nuvens. A novilha finalmente cedeu, tropeçando para fora do atoleiro com um mugido de alívio. Maria e Luiz caíram na grama ao lado, ofegantes, os corpos cobertos de lama e suor. Ela riu, um som que escapou sem querer, algo tão raro que parecia estranho até para ela mesma. Luiz riu junto, o som grave ecoando no ar, e quando ela virou o rosto, encontrou os olhos dele fixos nela, brilhando com algo que não era só cansaço. "Você é forte, Maria, forte de verdade", disse ele, a voz baixa, quase um sussurro, como se estivesse confessando um segredo. Maria sentiu o rosto queimar, não pelo sol,
mas pelo jeito que ele a olhava como se visse além da mulher durona que todos conheciam. Para com isso, Luiz, murmurou ela, tentando soar firme, mas a voz saiu trêmula, traindo o tumulto que crescia dentro dela. Ela se levantou rápido, limpando a lama das mãos na calça, tentando fugir daquele olhar que parecia despir não só o corpo, mas a alma. Luiz se levantou também, mais devagar, e por um momento ficaram ali, de pé na grama úmida, o silêncio pesado entre eles, cortado apenas pelo canto distante de um sabiá. Ele deu um passo à frente e Maria sentiu o coração disparar, como se o chão sob seus pés tivesse virado areia movediça. Você já parou para pensar como é linda Maria? Disse ele, a voz rouca, carregada de algo que fazia o ar parecer mais denso. Não é só força. É você. Maria congelou, as palavras dele batendo como trovão no peito. Ninguém nunca a tinha chamado de linda. Forte, sim, valente sempre. Mas linda? Era como se ele tivesse aberto uma porta que ela nem sabia que existia. Ela desviou o olhar, os olhos ardendo, não de lágrimas, mas de uma confusão que a fazia querer correr. Eu sou mulher casada, Luiz, disse ela, a voz firme, mas com um tremor que entregava a luta dentro dela. Eu sei, respondeu ele sem recuar, os olhos ainda fixos nela, como se pudesse ver o rio que começava a correr onde antes só havia seca. Maria deu um passo atrás, o coração batendo tão alto que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. A lama ainda grudava nas botas, pesando os pés, e o vento trazia o cheiro de chuva iminente, misturado com o perfume de terra e suor que vinha de Luiz. Ela pegou a corda que tinha usado na novilha, enrolando-a com gestos bruscos, como se pudesse amarrar também os sentimentos que ameaçavam escapar. Vai cuidar do gado, Luiz. Aqui tá tudo sob controle, disse ela sem olhar para ele, a voz cortante como o arame farpado que consertava. A noite caía sobre o sertão, o céu se enchendo de estrelas que pareciam olhos curiosos, observando cada movimento. Maria sentia o vento fresco da noite roçar a pele úmida, onde a lama do atoleiro ainda grudava, marcando o tecido da blusa que se agarrava às curvas do corpo, destacando os seios cheios e os quadris que balançavam com cada passo. Ela tentou se concentrar no trabalho, no cheiro de capim seco e no mugido distante do gado. Mas a imagem de Luiz, com seus olhos castanhos e o peito reluzindo de suor, não saía da mente. Era como se ele tivesse acendido uma faísca num campo seco, e agora ela temia o incêndio. Naquela noite a fazenda estava silenciosa, exceto pelo ronco pesado de João, que tinha voltado da vila com o hálito carregado de cachaça. Maria se deitou ao lado dele, o colchão rangendo sob o peso dos dois, mas o sono não vinha. Ela encarava o teto de taipa, as vigas tortas desenhando sombras que pareciam zombar dela. O corpo de João, grande e pesado, ocupava espaço, mas não trazia calor, não trazia conforto. Ela virou de lado, os cabelos negros espalhados no travesseiro, e fechou os olhos, tentando apagar a inquietação que crescia como erva daninha. Mas o rosto de Luiz surgia, claro como o luar, com aquele sorriso que parecia prometer algo que ela não podia ter. Eu sou mulher casada, repetiu em silêncio, como um mantra, mas as palavras soavam frágeis, como se o vento do sertão pudesse levá-las embora. Incapaz de ficar parada, Maria levantou da cama, os pés descalços tocando o chão frio. Vestiu uma saia longa e uma blusa leve, o tecido roçando a pele morena, ainda quente do dia. A lua cheia banhava a caatinga de prata, iluminando o corpo de Maria, a saia colando nos quadris, o vento levantando a blusa e revelando a curva da cintura, onde a pele brilhava como se tivesse sido polida pelo luar. Foi então que ouviu passos leves, quase abafados pela terra seca. Seu corpo ficou tenso, os músculos das pernas se contraindo como se preparasse para correr, mas algo a fez ficar. Era Luiz, emergindo das sombras como se fosse parte da noite. Ele não usava chapéu, os cabelos castanhos bagunçados pelo vento, a camisa desabotoada até o meio do peito, deixando à mostra a pele bronzeada e os músculos que se moviam com cada passo. Não consegui dormir, disse ele, a voz grave como o ronco de um trovão distante. Vi você saindo e... Não sei. Achei que precisava te encontrar.
Maria sentiu o coração disparar, um tambor que ecoava no peito, e deu um passo atrás, o mandacaru às suas costas, como uma sentinela silenciosa. Você não devia estar aqui, Luiz, disse ela, tentando soar firme, mas a voz saiu como um sussurro, traída pelo tremor que a percorria. Ele se aproximou, lento, como quem sabe que está pisando em terreno perigoso. Eu sei que não devia, Maria, mas não consigo parar de pensar em você, confessou, os olhos brilhando sob o luar, cheios de uma fome que não era só desejo, mas algo mais profundo, algo que fazia o ar entre eles parecer carregado de eletricidade. Maria quis recuar, quis mandar ele embora, mas seus pés pareciam cravados na terra como raízes que se recusavam a ceder. O desejo, a solidão, a vontade de ser mais que a mulher forte que todos viam. Luiz, isso é errado, sussurrou ela, os olhos fixos nos dele, mas a voz não tinha força para afastá-lo. Ele se aproximou mais, o peito dele quase tocando o dela, a respiração quente roçando o rosto de Maria. É errado, mas é o que me faz sentir vivo, disse ele, e antes que ela pudesse responder, ele a puxou para um abraço, os braços fortes, envolvendo-a como se quisesse protegê-la do mundo. Maria tentou resistir, mas o corpo dela, aquele corpo que enfrentava gado e mourões, cedeu colando-se ao dele, os seios pressionando contra o peito largo, os quadris encontrando os dele num encaixe que parecia perfeito demais. O beijo veio como uma tempestade, súbito e avassalador. Os lábios dele, quentes e exigentes, encontraram os dela, e Maria sentiu o mundo girar, como se a caatinga inteira tivesse prendido o fôlego. As mãos dele deslizaram pelas costas dela, traçando a curva da espinha, descendo até a cintura, onde os dedos se apertaram com uma urgência que a fez gemer baixo. Ela respondeu, as mãos subindo pelo peito dele, sentindo os músculos tensos sob a pele, o coração dele batendo tão rápido quanto o dela. O corpo de Luiz, firme e quente, parecia feito para se encaixar no dela, e por um momento, sob o luar, eles ultrapassaram o limite, entregando-se num frenesi de toques e respirações entrecortadas. A saia de Maria subiu, revelando as coxas fortes, e as mãos dele exploraram cada curva com uma reverência que contrastava com a urgência do desejo. Foi como se o sertão, com seus espinhos e sua seca, tivesse se rendido àquele instante, onde só existiam eles dois, perdidos num fogo que queimava mais que o sol do meio-dia. Quando finalmente se separaram, ofegantes, Maria sentiu as pernas fraquejarem, o corpo ainda tremendo de êxtase e culpa. Ela se encostou no mandacaru, os espinhos roçando a blusa como se quisessem lembrá-la do perigo. Lágrimas escorreram pelo rosto, não de tristeza, mas de uma mistura de alívio e medo do que tinham feito. Isso não pode acontecer de novo, Luiz, disse ela, a voz rouca, limpando o rosto com as costas da mão. Ele a olhou, os olhos ainda brilhando, mas com uma sombra de dor. Não vou te forçar a nada, Maria, mas isso foi real, respondeu ele, a voz carregada de uma verdade que a assustava mais que qualquer coisa. Antes que ela pudesse dizer mais, um barulho cortou a noite. Passos pesados vindo da direção da casa. Maria virou o rosto, o coração disparando, e viu a silhueta de João se aproximando, os olhos injetados brilhando sob o luar, cheios de uma desconfiança que parecia cortar como faca. Maria? Tá fazendo o que aí fora? Perguntou ele, a voz grossa, carregada de cachaça e algo mais perigoso. Ela ficou parada, o corpo ainda quente do toque de Luiz, o coração batendo como se quisesse escapar do peito, enquanto tentava encontrar palavras que não entregassem o segredo que acabara de nascer. A voz de João cortou a noite como uma lâmina, áspera e carregada de cachaça, fazendo o coração de Maria disparar como o galope de um cavalo desgovernado. Ela se virou, ainda encostada no mandacaru, o corpo quente do toque de Luiz, os lábios formigando com o eco do beijo proibido. O luar desenhava sombras longas e a silhueta de João, larga e imponente, parecia engolir a luz ao seu redor. Seus olhos injetados brilhavam com uma desconfiança que pesava mais que o silêncio da caatinga. Maria endireitou o corpo, a saia ainda desalinhada, o tecido grudando nas coxas fortes,
e tentou firmar a voz, embora o tremor a traísse. Só vim tomar um ar, João, disse ela, as palavras saindo apressadas, como se pudesse esconder o calor que ainda pulsava na pele. Luís, a poucos passos, permaneceu quieto, mas Maria podia sentir o peso do olhar dele, um misto de proteção e receio, enquanto ele ajeitava a camisa, tentando apagar qualquer sinal do que acabara de acontecer. João deu um passo à frente, o chão rangendo sob suas botas pesadas, o cheiro de cachaça misturado com o suor azedo invadindo o ar. Tomar um ar com ele? Perguntou, apontando para Luís com um gesto brusco, a voz carregada de veneno. Maria sentiu o estômago apertar, como se uma corda tivesse sido amarrada ao redor das costelas. Não é nada disso, João. Tá vendo coisa onde não tem? Respondeu ela, tentando soar firme, mas o tom vacilou, traído pela culpa que queimava no peito. João bufou, os olhos estreitando enquanto olhava de Maria para Luís, como se tentasse ler nas sombras o que as palavras não diziam. Você tá muito solta, Maria. Muito solta para uma mulher casada, rosnou ele antes de virar as costas e voltar para casa, os passos pesados ecoando como trovões na noite. Maria ficou parada, o coração ainda acelerado, os dedos apertando a saia com força, como se pudesse esmagar o peso do que sentia. Luís se aproximou, hesitante, mas ela levantou a mão, cortando o ar. Não, Luís, vá embora. Isso não pode continuar, sussurrou, a voz quebrada, os olhos fixos no Mandacaru, como se os espinhos pudessem protegê-la do que crescia dentro dela. Ele não insistiu, apenas assentiu, a silhueta dele desaparecendo na escuridão, deixando Maria sozinha com o som dos grilos e o peso de um segredo que parecia maior que o sertão inteiro. Nos dias que se seguiram, a fazenda virou um campo de tensão. João estava mais calado, mas seus olhos seguiam Maria como falcões, observando cada movimento, cada instante que ela passava fora de casa. Ele voltava das noites na vila com a cachaça pesando na voz, as acusações saindo em frases curtas e cortantes. Você acha que eu sou cego, Maria? Tô vendo como ele te ronda, disse ele numa manhã, enquanto ela amarrava o gado no curral, o sol já queimando a pele morena. Maria não respondia, apenas apertava o laço com mais força, os dedos calejados, trabalhando rápido, tentando enterrar a culpa no trabalho. Mas o corpo dela, aquele corpo que o sertão tinha moldado com curvas firmes e pele reluzente, parecia traí-la. Quando ela se movia, a blusa colava nos seios, os quadris balançavam com uma graça que ela não controlava, e os olhares de João, agora cheios de desconfiança, pareciam queimar mais que o sol. Luís, por outro lado, não desistia. Ele aparecia nos momentos mais inesperados, como se soubesse quando Maria estava sozinha, quando o peso da fazenda e do casamento a esmagava. No entardecer, enquanto ela consertava uma corda no galpão, o ar pesado, com o cheiro de couro e capim seco, ele surgiu na porta, a camisa aberta até o peito, os músculos brilhando com o suor do dia. Maria, você está fugindo de mim, disse ele, a voz grave, mas com um tom que parecia implorar. Ela parou, os dedos paralisados na corda, o coração dando um salto. Não estou fugindo. Estou tentando fazer o que é certo, respondeu sem olhar para ele, mas sentindo o calor do corpo dele mesmo estando tão longe. Luís deu um passo à frente e Maria sentiu o ar mudar, como se uma tempestade se aproximasse. O que é certo, Maria? Viver infeliz com ele ou deixar o coração falar? Perguntou ele, a voz tão baixa que parecia um segredo sussurrado ao vento. Maria quis gritar, quis mandá-lo embora, mas algo a segurava, algo que fazia o corpo dela, com seus seios firmes pressionando a blusa, suas coxas fortes sob a saia, reagir ao som daquela voz. Ela virou o rosto, os olhos encontrando os dele, e por um instante o galpão pareceu pequeno demais para conter o que sentia. Luís se aproximou, lento, as mãos calejadas roçando a madeira da porta, e quando ele parou diante dela, Maria sentiu o perfume dele, terra e suor misturados com algo mais selvagem, algo que a fazia querer se perder. Você merece mais que isso, Maria, disse ele, a mão dele subindo até o braço dela, os dedos traçando a curva do ombro com uma delicadeza que contrastava com a força bruta do sertão. O toque era leve, mas incendiava, e Maria sentiu o corpo responder, os seios subindo com a respiração pesada,
um arrepio correndo pela espinha. A atenção foi interrompida pelo som de uma carroça ao longe e Maria recuou, o coração batendo como tambores de São João. Para, Luiz. Isso vai destruir tudo, murmurou ela, a voz tremendo, enquanto pegava a corda e saía do galpão, o vento quente levantando os cabelos negros. Mas o desejo, agora acordado, era como um rio que não voltava atrás. Na noite da festa de São João, quando a fazenda se encheu de luzes, fogueiras crepitando e o som do forró ecoando pela caatinga, Maria sentiu o peso do segredo como uma pedra no peito. A vila estava viva, com mulheres dançando quadrilha, os vestidos coloridos girando e homens rindo alto, o cheiro de milho assado e cachaça enchendo o ar. Maria com um vestido simples que abraçava as curvas do corpo, os cabelos soltos, caindo pelos ombros, tentava se misturar à multidão, mas os olhos de João a seguiam, duros e desconfiados. Luiz, como sempre, encontrou um jeito de se aproximar. Enquanto a fogueira lançava sombras dançantes, ele a puxou para um canto escuro atrás da casa, onde o som do forró abafava qualquer ruído. Maria, eu não aguento mais fingir, sussurrou ele, os olhos brilhando com uma urgência que a fazia tremer. Antes que ela pudesse protestar, ele a encostou na parede de taipa, o corpo dele pressionando o dela, o peito largo contra os seios dela, as mãos dele encontrando os quadris, com uma fome que não escondia. O beijo veio rápido, faminto, os lábios dele devorando os dela, as mãos subindo pelas costas, traçando cada curva com uma reverência que era quase sagrada. Maria sentiu o corpo ceder, as coxas apertando contra as dele, o calor do momento apagando qualquer pensamento de culpa. Eles ultrapassaram o limite mais uma vez, num frenesi de toques e sussurros, os corpos se movendo em segredo. Escondidos pelas sombras da festa, o cheiro de fumaça e terra misturando-se ao desejo que os consumia. Quando terminaram, ofegantes, Maria se afastou, o coração disparado, o corpo ainda tremendo de prazer e medo. Isso não pode continuar, Luiz. É errado, disse ela, a voz fraca, enquanto ajeitava o vestido, os dedos trêmulos. Ele a olhou, os olhos ainda flamejando. Mas é o que nos faz viver, Maria, respondeu, a voz carregada de uma certeza que a assustava. Ela virou o rosto, tentando se recompor, quando ouviu um galho estalar nas proximidades. Alguém estava ali, escondido na escuridão, e Maria sentiu um frio na espinha, como se o próprio Exu, o orixá dos caminhos tortuosos, estivesse observando, pronto para cobrar o preço do que ela tinha feito. O estalo do galho nas sombras fez Maria congelar, o coração batendo como tambores de São João, enquanto o calor do corpo de Luiz ainda parecia grudado na pele dela. A fogueira da festa crepitava ao longe, lançando um brilho avermelhado que mal alcançava o canto escuro onde estavam, escondidos atrás da casa de taipa. Maria ajeitou-lhe o vestido com mãos trêmulas, o tecido ainda desarrumado, colando nos quadris e nas coxas, onde o toque de Luiz deixara uma memória ardente. Ela olhou na direção do som, os olhos procurando na escuridão, mas nada viu além das sombras dançando com o vento. Quem tá aí? Perguntou, a voz baixa quase engolida pelo som do forró que ecoava na vila. Luiz, ainda ofegante, colocou a mão no ombro dela, como se quisesse protegê-la, mas Maria se desvencilhou, o peito apertado por um medo que não era só de ser pega, mas de enfrentar o que aquele momento significava. Vai, Luiz, agora, sussurrou ela, empurrando-o levemente, o coração dividido entre o desejo que ainda queimava e a culpa que crescia como uma tempestade. Ele hesitou, os olhos castanhos brilhando com uma mistura de paixão e preocupação, mas acabou cedendo, desaparecendo nas sombras com passos silenciosos. Maria ficou ali, sozinha, o vento quente da noite levantando os cabelos negros que caíam soltos pelos ombros, o vestido ainda colado à pele morena, marcando as curvas que pareciam carregar o peso do segredo. Ela respirou fundo, tentando apagar o fogo que Luiz tinha acendido, mas o som daquele galho estalado ecoava na cabeça, como um aviso de que o sertão, com seus olhos invisíveis, não guardava segredos por muito tempo. Caminhou de volta para a festa, o rosto forçando um sorriso, mas o coração batendo como se quisesse confessar tudo.
Os dias seguintes foram um inferno disfarçado de rotina. João estava mais arisco que nunca, a desconfiança dele transformando cada conversa numa armadilha. Ele não falava diretamente sobre Luiz, mas seus comentários cortavam como faca. Você tá diferente, Maria. Tá com um jeito que não é seu, disse ele numa manhã, enquanto tomava café na mesa de madeira, os olhos fixos nela como se tentasse arrancar a verdade. Maria, com as mãos ocupadas trançando uma corda, apenas baixou o olhar, os dedos calejados trabalhando rápido para esconder o tremor. É o calor, João. Tá me deixando cansada. Mentiu, a voz firme, mas o peito apertado como se uma corda estivesse amarrada ao redor do coração. Ela sentia o peso do olhar dele, como se ele pudesse ver as marcas invisíveis que Luiz tinha deixado, não na pele, mas na alma. Luiz, por sua vez, parecia incapaz de manter distância. Ele aparecia nos momentos mais inoportunos, sempre com uma desculpa, um mourão quebrado, um bezerro solto, uma corda que precisava de reparo, mas Maria sabia que não era coincidência. Num entardecer, enquanto ela amarrava o gado sob um céu tingido de vermelho, ele se aproximou, o cavalo bufando ao fundo, a camisa colada ao peito largo, os braços fortes brilhando com o suor do dia. Maria, a gente precisa conversar, disse ele, a voz baixa, quase suplicante. Ela parou, o laço nas mãos, e virou o rosto, os cabelos negros grudando no pescoço úmido. Não tem nada para conversar, Luiz. O que aconteceu foi um erro, respondeu cortante, mas os olhos traíam, fixos por um instante no jeito que os músculos dele se moviam sob a camisa, na curva da cintura que parecia chamar os dedos dela. Você pode dizer isso, mas eu sei o que senti, retrucou ele, dando um passo mais perto, o cheiro de terra e couro invadindo o espaço entre eles. Maria sentiu o corpo reagir, os seios subindo com a respiração pesada, um calor subindo pelas coxas, mas ela recuou, cravando as botas na terra. Eu sou mulher de João. Isso nunca vai mudar, disse mais para si mesma do que para ele, mas a voz saiu fraca, como se o vento do sertão pudesse levá-la. Luiz não respondeu, apenas a olhou com aqueles olhos que pareciam enxergar através dela, antes de montar o cavalo e partir, deixando uma nuvem de poeira que parecia carregar o peso do que não foi dito. A tensão explodiu numa noite quente, quando a fazenda estava silenciosa, exceto pelo canto dos grilos e o ronco distante de um trovão. Maria estava no quarto, dobrando roupas, o vestido leve colado à pele, quando João entrou, os olhos injetados, segurando um pedaço de papel amassado. O que é isso, Maria? Perguntou, a voz tremendo de raiva, enquanto jogava o papel na cama. Ela olhou, o coração parando ao reconhecer sua própria letra, uma carta que escrevera para Luiz numa noite de fraqueza, palavras que nunca deveria ter colocado no papel. Você me faz sentir viva, Luiz. Como se o sertão tivesse flores onde só havia espinhos. Bati. Maria sentiu o chão sumir, as pernas fraquejando como se o próprio Exu tivesse aberto um buraco sob seus pés. Meu próprio irmão, Maria! Como você pôde? Gritou João, o rosto vermelho, os punhos cerrados como se fossem explodir. Maria tentou falar, mas a voz ficou presa, os olhos ardendo com lágrimas que ela se recusava a deixar cair. Luiz, que estava no curral, ouviu os gritos e correu para dentro, a camisa desabotoada, o peito ofegante. Para, João, não é culpa dela, disse ele tentando se colocar entre os dois. Mas João não ouviu. Num movimento rápido, ele socou Luiz, o som do impacto ecoando no quarto como um trovão. Luiz cambaleou, o lábio sangrando, mas não revidou. Maria gritou, para, João, correndo para segurar o braço dele, o vestido rasgando levemente na manga com o esforço. Eu não queria te machucar, João, disse ela, a voz quebrando, as lágrimas finalmente escapando, correndo pelo rosto moreno como rios numa terra seca. Mas eu amo ele. Aconteceu e eu não sei como parar. As palavras caíram como uma enchente, destruindo o silêncio. João parou, o rosto contorcido de dor e raiva, os olhos passando de Maria para Luiz como se tentasse entender o que tinha perdido. Você e meu irmão, murmurou a voz rouca, quase um lamento. Luiz, limpando o sangue do lábio, olhou para ele.
Não foi por maldade, irmão. Foi o coração que mandou, disse a voz firme, mas cheia de uma dor que parecia ecoar a de João. O ar no quarto estava pesado, como se a própria caatinga tivesse entrado, trazendo o peso de seus espinhos e sua seca. João deu um passo atrás, o punho ainda cerrado, mas os olhos marejados, como se a traição doesse mais que qualquer golpe. Maria ficou entre os dois, o vestido rasgado pendendo do ombro, revelando a pele morena que brilhava sob a luz fraca do lampião. Ela tremia, não de frio, mas de uma verdade que finalmente escapara, como um pássaro preso que encontra a liberdade, mas não sabe voar. Eu não sei como consertar isso, João, sussurrou ela, a voz tão baixa que mal se ouvia. Ele não respondeu, apenas virou as costas, saindo do quarto com passos que faziam o chão de taipa ranger, deixando Maria e Luiz num silêncio que pesava mais que qualquer palavra. Ela caiu sentada na cama, a carta amassada ao lado, os olhos fixos no vazio, o coração rasgado entre o amor que sentia e o dever que aprendia. O silêncio que João deixou ao sair do quarto era mais pesado que a poeira vermelha que pairava na caatinga após uma ventania. Maria permaneceu sentada na beira da cama, o vestido rasgado pendendo do ombro, expondo a pele morena que reluzia sob a luz tremulante do lampião. A carta amassada, com suas palavras de amor proibido, parecia zombar dela, jogada ao lado como um espinho cravado no coração. Seus olhos, ainda úmidos de lágrimas, fitavam o vazio, mas o peito estava cheio, cheio de culpa, de medo, de uma verdade que ela não podia mais esconder. Luiz, com o lábio cortado e o sangue seco marcando o rosto, ficou parado na porta, os ombros largos encurvados, como se o peso da traição também o esmagasse. Maria, começou ele, mas ela levantou a mão, interrompendo o gesto firme, apesar do tremor nos dedos. Não, Luiz, não agora, disse a voz rouca, como se cada palavra doesse ao sair. Ele assentiu, os olhos castanhos carregados de uma dor silenciosa, e saiu, deixando-a sozinha com o eco dos gritos de João e o vazio que parecia engolir a casa. A notícia do que acontecera se espalhou como fogo na palha seca. A família de João, enraizada nas tradições do sertão, onde a honra valia mais que a própria terra, virou as costas para Maria. A sogra, Dona Rosa, uma mulher de rosto curtido e olhos duros como pedra, foi a primeira a falar. Você trouxe desgraça para nossa casa, Maria, disse ela numa manhã, enquanto Maria varria o terreiro, o vestido simples colado ao corpo suado, os cabelos negros presos num coque frouxo. Uma mulher casada não faz isso com o marido, muito menos com o irmão dele. As palavras cortaram como faca e Maria apenas baixou a cabeça, a vassoura tremendo nas mãos calejadas. Os primos de João, os vaqueiros da fazenda, até os vizinhos da vila começaram a cochichar, os olhares cheios de julgamento quando ela passava, a pele morena brilhando sob o sol, os quadris balançando com cada passo, agora não mais com orgulho, mas com um peso que parecia arrastá-la para o chão. Maria tentou se refugiar no trabalho, como sempre fizera. Acordava antes do sol nascer, o céu ainda tingido de roxo, e saía para o curral, laçando o gado com a precisão de quem nasceu para isso. Consertava cercas, carregava mourões, cavava buracos sob o calor que fazia a terra tremer, como se o suor pudesse lavar a culpa, mas o sertão, com seus espinhos e sua seca, parecia refletir o vazio dentro dela. À noite, sozinha no quarto enquanto João dormia no galpão, ela se ajoelhava diante de um pequeno altar que mantinha escondido, uma vela acesa para Iemanjá, a rainha do mar, pedindo orientação. Me mostra o caminho, mãe, sussurrava, os olhos fechados, as mãos apertando um colar de contas azuis, o único presente que a mãe dela deixara antes de morrer. Mas as respostas não vinham, apenas o canto dos grilos e o vento que uivava como se zombasse da fraqueza que ela nunca quis admitir. Luiz, apesar de tudo, não se afastava completamente. Ele trabalhava na fazenda, mantendo distância, mas Maria sentia o olhar dele, quente como o sol do meio-dia, sempre que cruzavam o caminho. Numa tarde, enquanto ela amarrava capim seco para o gado, ele se aproximou,
o rosto marcado pela briga, mas os olhos ainda brilhando com aquela intensidade que a desarmava. Maria, vem comigo, disse ele, a voz baixa, quase um apelo. A gente pode ir embora, recomeçar em outro lugar, longe disso tudo. Ele estava tão perto que Maria podia ver as gotas de suor escorrendo pelo pescoço dele, o peito largo subindo com a respiração, a camisa colada à pele revelando músculos que pareciam esculpidos pela própria terra. Ela sentiu o corpo reagir, um calor subindo pelas coxas, mas balançou a cabeça, os cabelos negros caindo sobre o rosto. Não, Luiz, não posso destruir tudo. Não é só sobre mim, respondeu, a voz firme, mas com uma rachadura que traía a dor. E João, e a família? Eu não sou assim. Luiz não insistiu, mas a olhou por um longo momento como se quisesse gravar cada traço dela na memória. Você merece ser feliz, Maria. Mesmo que não seja comigo, disse, antes de virar as costas, os passos levantando poeira que dançava no ar como um lamento. Maria ficou ali, o capim seco cortando as mãos, o coração apertado como se uma corda o estivesse esmagando. Ela voltou ao trabalho, cada movimento mecânico, como se pudesse apagar o que sentia com o suor e o cansaço. Mas a culpa era como um espinho cravado fundo, que doía mais a cada tentativa de ignorá-lo. As noites eram as piores. Maria deitava na cama vazia, o ronco de João, agora ausente, e encarava o teto, as vigas tortas, parecendo desenhar o rosto de Luiz, os olhos dele que viam além da mulher forte que todos conheciam. Ela se lembrava das lições do pai. Mulher forte aguenta tudo calada, mas pela primeira vez aquelas palavras pareciam insuficientes. Ser forte não era só carregar mourões ou laçar gado, era enfrentar as consequências do que tinha feito, era olhar para o espelho e reconhecer a mulher que, pela primeira vez, tinha deixado o coração falar mais alto que o dever. Ela começou a trabalhar ainda mais, consertando o telhado do galpão, reforçando as cercas, cavando poços para a água que nunca vinha, como se cada gota de suor pudesse pagar o preço do erro. Numa noite, enquanto acendia a vela para Iemanjá, Maria sentiu algo mudar. O vento que entrava pela janela trazia um cheiro de chuva rara, e ela fechou os olhos, deixando as lágrimas caírem, não mais lutando contra elas. Me ajuda a consertar isso, mãe, murmurou, os dedos apertando as contas azuis, o coração pesado, mas com uma faísca de esperança. Ela sabia que não podia desfazer o que tinha feito, mas talvez pudesse encontrar um caminho para viver com isso. Levantou-se, apagou a vela e caminhou até a varanda, o vestido leve ondulando com o vento, a pele morena brilhando sob o luar. Olhou para o horizonte onde a caatinga se perdia na escuridão e pela primeira vez em dias sentiu que talvez houvesse um jeito de carregar aquele peso sem se quebrar. O horizonte engoliu a última luz da lua enquanto Maria permanecia na varanda, o vestido leve dançando com o vento que trazia o cheiro de terra úmida, um prenúncio de chuva que o sertão raramente concedia. A brisa refrescava a pele morena, ainda quente do dia, mas não apagava o peso que carregava no peito. As lágrimas que escorreram diante do altar de Iemanjá haviam deixado um vazio novo, não de culpa, mas de uma resolução silenciosa. Maria sabia que não podia mudar o passado, mas talvez pudesse moldar o que viria depois. O colar de contas azuis, apertado entre os dedos, parecia pulsar com uma promessa de redenção, como se a rainha do mar sussurrasse que até as terras mais secas podem florescer. Ela respirou fundo, os seios subindo sob o tecido fino, e endireitou os ombros, decidida a enfrentar o que o destino havia traçado. Os dias seguintes foram de silêncio tenso na fazenda. João não voltava para o quarto, dormindo no galpão entre os fardos de capim, o cheiro de cachaça ainda grudado nas roupas que deixava espalhadas. Maria trabalhava como sempre, laçando o gado com mãos firmes, consertando cercas sob o sol que queimava a pele, mas agora seus movimentos tinham um propósito diferente. Não era mais só para provar sua força, mas para reconstruir o que havia quebrado. Os vaqueiros da fazenda, antes respeitosos, agora desviavam o olhar, os cochichos da vila ecoando como um zumbido constante. Ela traiu o João com o irmão dele, diziam as vozes carregadas de julgamento.
Maria ouvia, mas não baixava a cabeça. Seus quadris balançavam com a mesma firmeza de sempre. O vestido colado à pele morena, mas havia algo novo em seu olhar, uma determinação que não precisava de palavras. Luiz, por sua vez, mantinha distância, mas não o suficiente para apagar a presença dele. Ela o via de longe, montado no cavalo, a silhueta recortada contra o céu alaranjado do entardecer, os músculos dos braços flexionando enquanto segurava as rédeas. Cada vez que seus olhos se cruzavam, Maria sentia um aperto no peito, não mais de desejo, mas de uma saudade que não explicava. Ele não se aproximava, respeitando o espaço que ela pedira, mas a ausência dele era tão pesada quanto sua presença havia sido. Maria tentava se convencer de que era melhor assim, que o fogo que tinham acendido precisava apagar, mas o coração, teimoso como o sertão, insistia em lembrar. Numa tarde, enquanto o céu se tingia de vermelho e o calor do dia dava lugar a uma brisa rara, João apareceu na cerca onde Maria trabalhava, cravando um mourão novo no chão. Ele estava diferente, os olhos menos injetados, a postura menos agressiva, mas ainda carregada de um peso que o fazia parecer mais velho. Maria, a gente precisa conversar, disse, a voz rouca, mas sem o tom de raiva que marcara os últimos dias. Ela parou, a enxada ainda na mão, o suor escorrendo pelo pescoço, o vestido colado ao corpo, destacando as curvas que outrora atraíam olhares de admiração, agora de desconfiança. Tá bem, João? Respondeu, a voz calma, mas firme, como se estivesse pisando em terreno instável. Eles se sentaram sob a sombra de um mandacaru, o mesmo que testemunhara o primeiro momento entre ela e Luiz. João esfregou as mãos calejadas, como se tentasse encontrar as palavras certas. Eu não te entendo, Maria. Não entendo como pôde fazer isso com meu próprio irmão. Começou, os olhos fixos no horizonte, evitando os dela. Mas a gente é família. No sertão, família não se quebra, não importa o que aconteça. Maria sentiu o peito apertar, as palavras dele trazendo à tona a tradição que a criara, a mesma que a ensinara a ser forte, mas nunca a ser vulnerável. Eu errei, João. Não vou mentir para você. Mas não fiz por maldade. Foi algo que eu não sabia que precisava até acontecer. Confessou, a voz tremendo, mas os olhos firmes, encarando-o pela primeira vez desde a briga. João ficou em silêncio, o rosto endurecido, mas os olhos marejados, como se lutasse contra algo maior que a raiva. Eu te perdoo, Maria, mas não posso viver com ele aqui, disse a voz baixa, quase um lamento. Luiz precisa ir embora, pelo bem de todos. Maria assentiu, o coração se partindo, mas sabendo que era o único caminho. Eu entendo, João, e eu fico. Vou fazer o que for preciso para consertar isso, respondeu, a voz carregada de uma promessa que pesava como chumbo. João levantou, tocou o ombro dela com uma delicadeza que ela não sentia há anos e se afastou, os passos pesados na terra seca, como se carregasse o peso de um perdão que ainda doía. Naquela noite, Maria encontrou Luiz no curral, onde ele cuidava de um cavalo com uma calma que escondia a tempestade dentro dele. João quer que você vá embora, disse ela, sem rodeios, os olhos fixos no chão, evitando o rosto dele. Luiz parou, a mão ainda no pescoço do cavalo, os músculos tensos sob a camisa. Eu sei, já estava pensando nisso. Vou para São Paulo tentar a vida lá, respondeu, a voz firme, mas com uma rachadura que traía a dor. Ele se aproximou, o cheiro de couro e terra invadindo o ar, e entregou a ela um pedaço de papel dobrado. É para você, não lê agora. Lê quando eu for embora, disse, os olhos castanhos brilhando com lágrimas que ele não deixou cair. Maria pegou o papel, os dedos tremendo, e guardou no bolso do vestido, o coração apertado como se uma corda o estivesse estrangulando. Você me fez ver quem eu sou, Luiz, mas isso não pode continuar, murmurou, a voz quase engolida pelo canto dos grilos. Ele assentiu, o rosto marcado por uma tristeza que parecia envelhecê-lo. Você sempre vai ser meu mandacaru, Maria. Mesmo tão longe, disse antes de virar as costas, a silhueta dele desaparecendo na escuridão do curral,
deixando apenas o som do cavalo bufando e o vazio que ecoava no peito dela. Maria ficou ali, o papel no bolso parecendo queimar contra a pele, o vento da noite levantando os cabelos negros que caíam sobre os ombros. Ela olhou para o céu, onde as estrelas pareciam sussurrar segredos que ela ainda não entendia, e sentiu pela primeira vez que a força que sempre carregara não era só para aguentar, mas para reconstruir. Com passos lentos, ela voltou para casa, o colar de Iemanjá apertado na mão, o coração carregado de uma promessa silenciosa de encontrar paz, mesmo na terra mais seca. As estrelas piscavam no céu do sertão, como se sussurrassem segredos que Maria ainda tentava decifrar, enquanto ela caminhava lentamente de volta para casa, o colar de contas azuis de Iemanjá apertado na mão. O vento da noite, fresco e carregado com o perfume de terra seca, roçava a pele morena, levantando o vestido leve que dançava ao redor das coxas, marcando as curvas que o trabalho na fazenda havia esculpido. O papel que Luiz deixara no bolso parecia pulsar contra o coração. Uma promessa não dita que ela ainda não tinha coragem de abrir. Cada passo na terra endurecida ecoava a resolução que crescia dentro dela. A força que sempre carregara não era só para suportar, mas para transformar, para florescer mesmo onde só havia espinhos. A caatinga, com seu silêncio cortado pelo canto dos grilos, parecia testemunhar essa mudança, como se até o sertão soubesse que Maria não era mais a mesma. Ela parou diante da cerca velha, aquela mesma onde tudo começara, onde o toque de Luiz havia acendido algo que ela nem sabia que existia. Sentou-se no mourão de aroeira, o madeira áspero roçando o tecido do vestido, e olhou para o horizonte, agora tingido de um roxo profundo, onde o céu encontrava a terra numa linha que parecia infinita. O colar de Iemanjá pendia entre os dedos, as contas azuis brilhando sob a luz fraca da lua. E Maria fechou os olhos, deixando a mente vagar. Via duas mulheres em si mesma. A Maria de antes, dura como pedra, criada para aguentar tudo calada, os ombros retos sob o peso do mundo. E a Maria de agora, ainda forte, mas com rachaduras que deixavam a luz entrar, com lágrimas que não eram fraqueza, mas prova de que ela era humana. O amor por Luiz, tão errado quanto um trovão no céu claro, não a destruíra. Pelo contrário, ele a ensinara que força verdadeira era também saber perdoar, saber amar, saber deixar ir. Dias depois, Maria abriu a carta de Luiz, sozinha no quarto, enquanto o sol nascia, lançando raios dourados pelas frestas da janela. As palavras dele, escritas com uma caligrafia firme, mas cheia de emoção, fizeram o coração dela apertar. Você me ensinou a amar, Maria, mas também a deixar ir. Floresça, meu mandacaru, mesmo na terra mais seca. Ela dobrou o papel com cuidado, guardando-o junto ao colar de Iemanjá, e sentiu uma paz que não conhecia há meses. Luiz partira para São Paulo, levando um pedaço do coração dela, mas deixando também uma lição que ela carregaria para sempre. João, aos poucos, voltava para casa, não mais com raiva, mas com um silêncio que falava de perdão, ainda que frágil. Eles trabalhavam juntos na fazenda, consertando cercas, cuidando do gado, reconstruindo não só a terra, mas a confiança que haviam perdido. O amor entre eles não era mais fogo, mas uma brisa constante, feita de respeito e do peso das tradições do sertão, que valorizavam a família acima de tudo. Maria continuou sua rotina, acordando com o sol, o chapéu de couro na cabeça, as mãos calejadas segurando as rédeas ou a enxada. A pele morena brilhava sob o calor, os quadris balançavam com a firmeza de sempre, mas agora havia um sorriso que surgia sem aviso, um brilho nos olhos que não precisava se esconder. Ela permitia as lágrimas quando vinham, como naquela noite em que uma chuva rara caiu, molhando a caatinga e fazendo o mandacaru florescer, suas pétalas brancas brilhando como um milagre. Maria aprendeu que ser forte não era nunca cair, mas ter coragem para levantar, para enfrentar os espinhos e ainda assim encontrar beleza na terra seca. O sertão continuava áspero, o sol queimando, o trabalho pesado nunca parando. Mas dentro de Maria, onde antes havia apenas seca, agora corria um rio, lento mas constante,
alimentado pela dor, pelo amor, pela coragem de ser vulnerável. Ela pensava em Luiz às vezes, imaginando-o sob as luzes de São Paulo, mas sabia que ele a havia transformado, não tirando sua força, mas mostrando que ela podia coexistir com a doçura, com a entrega, com a capacidade de florescer. E quando alguém na vila, ainda cochichando sobre o passado, perguntava como ela aguentava os olhares, Maria apenas sorria, o rosto moreno, iluminado por uma paz nova. O sertão me ensinou a carregar pesos, mas o amor me ensinou a dividir eles, dizia, a voz calma, mas firme como a terra sob seus pés. E você que escuta essa história no silêncio da noite, já sentiu um amor que te queimou por dentro, que te fez questionar tudo o que achava que sabia, um amor que, mesmo errado, te mostrou quem você realmente é? No sertão da vida, todo mundo tem uma história de transformação para contar, uma rachadura na pedra que deixou a luz entrar. Então, pega seu celular, deixa sua história nos comentários, porque o que nos faz humanos é dividir o peso, é florescer mesmo onde parece impossível. Obrigado por ficar até o fim, por mergulhar nesse pedaço de sertão comigo. Se essa história tocou seu coração, deixa um like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Até a próxima noite, quando outras histórias vão sussurrar seus segredos. Maria levantou da cerca, o colar de Iemanjá guardado no bolso, e caminhou de volta para casa, o céu roxo do amanhecer refletindo nos olhos dela, como se prometesse um novo dia, um novo começo.